do Senhor, meus amados. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos nós mais uma vez aqui, mais uma noite, para o nosso café, juntamente com o nosso pão. Amém? Eu tenho agradecido aos irmãos e vou tornar a agradecer porque pessoas estão aí entrando em contato conosco através do Face, através do Instagram também nós recebemos ali um elogio, do nosso WhatsApp, pessoas entraram em contato conosco falando, que tem sido uma bênção, que Deus tem falado com eles e com elas através desse quadro Café com Pão. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Ministério Eu Tenho um Chamado, onde sempre haverá tanto uma palavra gravada, como nós estamos gravando nesse quadro, quanto também cultos ao vivo que nós estaremos fazendo, gravando e fazendo upload para o nosso canal, tá bom? E sem mais delongas, meus irmãos, não se esqueça, compartilhe, dê o seu like. Por que dê o seu like? Porque quando você aperta o joinha, abre-se cada vez mais uma fonte, um caminho novo para que pessoas possam ser alcançadas através desses vídeos, tá bom? Então não esqueça, compartilhe e deixe lá o seu like, tá bom? Para que muito mais pessoas sejam abençoadas. Pois bem, nós estamos falando sobre as 12 casas que Jesus visitou e algo aconteceu. Nós falamos de 6 casas passadas, da gravação passada, e hoje nós iremos falar das 6 últimas casas. Então, logo depois eu coloco aí embaixo as 6 que se passaram e dou continuidade aqui, tá bom? Não esqueça, Ministério Eu Tenho um Chamado. Tá? Vamos falar hoje sobre a primeira casa que nós vamos falar, sobre a casa de Marta e Maria. O que aconteceu nesta casa? O Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito pelo doutor Lucas, capítulo de número 10, versículos 38 a versículo 42, vai falar da história desta chegada de Jesus a essa casa. Esta casa, eu deixo aqui um parêntese, esta casa, Jesus ele tinha ali uma ida frequente a esta casa, mas neste dia, nesse texto que nós estamos lendo, eu quero deixar para você aqui uma meditação sobre este acontecido. A pessoa de Marta, quando Jesus está à porta, ela abre a porta para que Jesus entre na casa. A partir do momento que ela abriu essa porta, Jesus entrou para dentro da casa, mas algo aconteceu. Ela deixou Jesus na sala e se retirou para um outro cômodo. Quando ela se retirou para o outro cômodo, automaticamente a sua irmã Maria, ela vem e se assenta aos pés de Jesus e ali começa a comer e a vivenciar da palavra que era o próprio Cristo. Eu quero te dizer uma coisa, não é diferente dos nossos dias. As pessoas têm recebido Jesus em sua casa através de louvores, através de vídeos da internet, através de filmes evangélicos, através de clipes, ou seja, várias formas existe de se receber Jesus dentro de casa. Porém, a intenção não é receber Jesus apenas dentro de casa, mas é estar aos pés de Jesus para poder ouvi-lo. Por quê? Porque quando você começa a aprender de Jesus, você começa então a criar uma estrutura que quem apenas recebe Jesus não tem. Você começa a ter um amadurecimento espiritual que quem apenas recebe Jesus não tem. Quer um exemplo? Eu te dou, a Bíblia nos dá esse direito. Quando o irmão de Marta e Maria, Lázaro, adoece e ele vem a óbito, Jesus então regride, ele volta e ali Marta vai ao encontro de Jesus desesperada. Quem abriu a porta da sua casa? Marta. Quem recebeu Jesus? Marta. Quem é que se assentou aos pés de Jesus para aprender? Maria. Se Marta tivesse se assentado aos pés de Jesus para aprender dele, ela não tinha entrado em desespero. Ela não tinha ficado totalmente fora de si e ela sabia que a vida estava chegando no momento certo. Maria não se desesperou, por quê? Porque ela sabia que Jesus é vida e vida com abundância. Então Jesus ele leva para dentro da casa de Marta e Maria palavra. Então nesta noite
Entenda uma coisa, não basta receber Jesus, você tem que aprender de Jesus, tá bom? Outra casa que nós iremos aqui meditar, a casa de Zaqueu. Zaqueu se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus, escriturado pelo doutor Lucas também, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. A Bíblia trata esse Zaqueu, um publicano, como um pequenino, um pequeno homem de pequena estatura. A multidão estava ali onde Jesus passava, aglomerada, e ele, como ele era pequeno, ele não conseguia ver Jesus. O que eu entendo, o que eu aprendo, o que eu conheço sobre isso? Não adianta ter tamanho, não adianta ter fama, não adianta ter status, não adianta ter nome, não adianta ter renome, se não olha Jesus com amor. Se apenas está para desfrutar do que ele tem a oferecer, mas não entrega nada a ele. Tem muitos que estão na presença de Jesus desta forma. Estão na presença de Jesus pelo que ele tem para dar. É muitos homens grandes, é muitas mulheres grandes, é muitas igrejas grandes, é tudo muito grande. E ainda nós, como pequeninos, nós não temos ainda uma experiência, mas nós queremos ter essa experiência. Mas Zaqueu, ele escolheu entre subir em alguém da multidão ou subir numa figueira brava. O que era mais sacrificoso? Eu vou sacrificar algo porque eu tenho certeza que se eu pedir aqui, alguém vai me dar uma licença, eu vou fazer, mas não, eu quero algo rápido porque eu quero ver Jesus. E quando ele sobe na figueira, ele consegue ver Jesus, mas antes de ele ver Jesus, Jesus já tinha visto ele, pequenininho como ele era. Na sociedade ele tinha o nome de Zaqueu, o publicano. Publicano, ele engana, ele rouba, ele furta, ele mente. É mais um cheio de defeito, é mais um que pintou e bordou lá do lado de fora e agora quer vir aqui para aprender, para dizer que está servindo, olhando, adorando a Jesus? Não. Ei, mas eu quero te dizer, antes de Zaqueu subir na figueira para ver Jesus, Jesus já tinha visto Zaqueu e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. O que Jesus estava dizendo? Estava dizendo assim: Zaqueu, eu sei que você é pequenininho, e eu não estou importando pelos grandes que aqui estão. Eu não estou me importando pelo prefeito, eu não estou me importando com o estadista, eu não estou me importando com governadores, eu não estou me importando com o presidente, eu não estou me importando com obreiros, eu estou me importando com você que é pequenininho e tem me olhado com um olhar de amor, de querer, de saber, de querer. E eu digo para você, se você quiser me receber na tua casa, eu vou. Na casa deles não, porque não tem espaço para mim, são grandes demais. Mas eu quero você. Você me quer, Zaqueu? E Zaqueu leva Jesus para dentro da sua casa. E o que vem para Zaqueu? O que é que Jesus ele dá para Zaqueu? Quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, uma mudança acontece. Ali Jesus ele leva a salvação. Quem olha para Jesus, quem sacrifica, quem sai da sua área cômoda e quer ao menos olhar para Jesus, Jesus já está olhando para ele e diz: eita, eu vi diferença no seu olhar. Tu és pequenininho, eu gosto disso. Eu gosto do pequenininho porque ele é dependente de mim que sou grande. Eu gosto do que não sabe porque ele é dependente de mim que faço ele saber. Eu gosto do pequenininho que não tem porque eu sou o Deus que tenho e dou para ele. E é de você que Jesus está falando. Hoje eu trouxe salvação para esta casa. Outra casa que eu quero junto com os irmãos estar aqui falando é a casa do cenáculo. Evangelho do nosso Senhor Jesus, capítulo de número 22, versículo 10 ao versículo 14. Aí Jesus ele dá uma ordenança, ou ele fala algumas coisas para os seus discípulos, e uma delas é: quando entrares na cidade, eu quero que vocês encontrem ali um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a sua casa, e ao qual ele entra. E vocês vão dizer ao pai de família: o mestre diz, onde está o aposento em que nós iremos comer a Páscoa com os discípulos? Eu quero dizer que quando Jesus ele fala para procurar um homem com um cântaro, com um vaso,
Jesus está falando algo que parece muitas das vezes impossível. Por quê? Porque não era serviço do homem fazer isso. Ou o homem tinha uma serva para poder fazer isso para sua senhora, ou o homem tinha a sua própria senhora para poder fazer isso, ou o homem tinha a sua filha para poder fazer isso. Mas não era a função do homem, do marido, do provedor. Muitas vezes tem coisa que Jesus fala para nós que parece impossível. Mas eu quero te dizer uma coisa, não é impossível. Tudo tem um propósito. Deus e Jesus, o Espírito Santo, ele nos fala de uma forma linda, dizendo, ó, sai e procura aí, vê um homem com um cântaro. Mas isso não é normal, Jesus. Eu sei que não é normal. É porque eu não quero ficar na casa que está vivendo na normalidade e já se acostumou com o normal. Eu quero uma casa diferente, porque na casa que é diferente, o marido é diferente, a esposa é diferente, os filhos são diferentes, a família é diferente, o ministério é diferente, e eu só quero trabalhar com quem é diferente. Quando os discípulos encontram, então ele fala, olha, o mestre pediu para você separar o quarto, porque nós vamos cear aqui dentro da tua casa. E de repente aquele homem agora ele começa a arrumar na sua casa, arrumar o seu cômodo, arrumar o seu quarto, e ele oferece o seu melhor, ele dá o maior quarto, o seu melhor. E ainda por cima, está um quarto, uma sala preparada, ou seja, o que estava desarrumado ele arrumou. O que já era diferente ficou mais diferente ainda. Ou seja, Jesus ele procura uma casa fora do comum. Ele não quer mais a casa comum, ele quer uma casa fora do comum. Não basta ouvir hino, não basta mais só isso, basta, ele quer muito mais. Ele quer mais do que hino, ele quer mais, muito mais ele quer. Ele quer o teu 100%. Ele não quer só a tua sala, ele não quer a tua cozinha, ele não quer só o teu banheiro, o teu quarto, ele quer a tua casa toda. E quando Jesus ele entra dentro daquela casa, agora a casa está preparada, o quarto está arrumado, o que era torto, o que estava desarrumado está tudo arrumado. Jesus agora ele prepara a sua mesa, põe a sua mesa e ali ele leva comunhão para dentro de casa. Quer ter comunhão com Jesus? Primeiro, crê sem questionar. Creia. Acima de tudo, creia. A Bíblia diz, uma baleia engoliu um homem chamado Jonas. Mas se porventura tivesse lá um lambari, um menor peixe, um pequenininho peixe, engoliu a Jonas, você tinha que crer porque é a palavra de Deus. Crê sem questionar. Segunda coisa, dê o seu melhor. Jesus ele pediu um quarto, não falou qual, ele foi lá e preparou o maior, o melhor. E também ele preparou, ele arrumou, ele preparou. Quer ter comunhão dentro de casa? Crê sem questionar. Dê o seu melhor e prepare, repare, conserte, dê tudo já pronto para a comunhão. Amém? 10ª casa é uma casa que eu vou deixar para falar por último, né? Mas eu vou falar aqui da casa da casa do cenáculo, casa do cenáculo. Eu não vou falar da casa de Caifás agora, eu vou deixar ela por último, para a 12ª casa. 10ª casa, a casa de Emaús, perdão. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao versículo 30. 24, do 13 ao 30, vai falar sobre momentos em que Jesus já tinha sido entregue, ou melhor, já se entregou à morte, passou por um momento de sexta-feira negra, um momento em que ele se entregou à morte para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui desfrutando da sua presença, do seu amor, da sua graça e desse tempo, né, da dispensação da graça. Quando Jesus ele foi levado ao sepulcro, colocaram ele ao sepulcro, as mulheres foram para cuidar do seu corpo, não encontraram, voltaram desesperadas. De repente se espalha a notícia que o corpo do Mestre Jesus tinha sido levado, sequestrado, roubado. Mas aí vem 2 discípulos que estavam caminhando novamente de volta
e triste, desolado, sabe assim, aquela coisa desoladora, aquela coisa angustiante, aquela tristeza, aquela agonia, porque mataram o Mestre Jesus. E aí um começa a conversar com o outro, e de repente Jesus se aproxima, mas eles não conseguem enxergar Jesus, eles não conseguem discernir o tom da voz, eles não conseguem, e de repente os dois estavam caminhando, Jesus ali acompanhava, até perto da cidade chamada Emaús. Quando Jesus ele chega até perto da cidade, eles fazem um convite para Jesus, falam, não, entre conosco, o dia já está indo embora, e venha, vamos lá conosco, vamos descansar um pouco. E todos ali muito abalados, entristecidos, e de repente Jesus, ele senta junto com eles, entra dentro daquela casa, senta junto com eles, e novamente algo começa a acontecer dentro daquela casa e no partir do pão. Quando Jesus ele parte o pão, a Bíblia diz que as escamas, ou os seus olhos agora começam e conseguem ver que eles estavam o caminho todo com Jesus, mas não sabiam e não enxergavam que era Jesus. Existem momentos na nossa vida que nós só vemos problemas, só vemos dificuldades, nós só conseguimos enxergar momentos difíceis, lutas, provações, dificuldades, angústia, tristezas. Jesus está conosco o tempo todo e nós só falando de problemas, de assolação, de dificuldade, de angústia, de tristeza, de gigante, de leão, de isso, de aquilo, de porta fechada, e Jesus ainda assim está conosco. Mas é no partir do pão que Jesus se revela a eles. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Tem momentos que nós só sabemos chorar. Tem momentos que nós só sabemos gritar por socorro. Mas o partir do pão aqui é o fato, é o momento em que a gente vai comer alguma coisa. Por que a gente muitas das vezes só reclama? Porque a gente deixa o pão de lado. Porque a gente já não quer mais partir o pão, não tem forças para partir o pão. Porque a gente muitas das vezes está tão triste, tão angustiado com a perca, com o sofrimento, que a gente deixa o pão de lado e a gente acaba ficando desnutrido. A gente acaba passando por momentos de fome, de escassez, e a gente se acostuma com esse momento. E a gente começa a só ver problemas, dificuldade, mas aí quando a gente pega, parte o pão, abre o pão, a gente começa então a ter os nossos olhos abertos. Eu quero te dizer, quando a gente pega o pão, que é a palavra de Deus, e parte, abre a Bíblia e começa a ler, os nossos olhos são abertos. E detalhe, não é simplesmente um olhar, é apenas um olhar, não, é o olhar que vai além. É o olhar que vai além, é o olhar espiritual. A gente começa a ver a vitória antes mesmo da gente chegar a tocar a vitória. A gente começa a ver tudo diferente, por quê? Porque os nossos olhos agora são abertos pelo poder da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Décima primeira casa, a casa dos discípulos. Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 20, versículo 19. Essa casa, meus irmãos, também é depois desse momento de angústia. Tem um pastor amigo meu, e a gente costuma brincar muito, e ele falou uma coisa que é verdade. Toda sexta-feira, muitas das vezes, ela tem que chegar na vida do crente, é sexta-feira preta, sexta-feira negra. São momentos de choro, de angústia, de tristeza, de perca. Jesus, ele também passou pela sexta-feira negra. Jesus, ele passou por um momento de dor, de angústia, e na sexta-feira ele se entregou à morte por nós. Mas no sábado pouco se sabe, muito pouco a gente se sabe, mas uma coisa é certa. Jesus, ele não aparece no sábado. O sábado ele fica sepultado
aos olhos humanos, mas numa grande batalha espiritual, no reino espiritual. E Jesus no sábado, então, não tem muita evidência, porque muitas vezes nós somos iguais. Na sexta-feira 13 nós choramos, nós sofremos, angustiados, se machucamos, se ferimos, somos feridos. E no sábado, muitas das vezes, nós não aparecemos, ou seja, nós temos que ter um sábado na nossa vida. Por quê? Porque o sábado é o momento de se curar, é o momento de se tratar, limpar as feridas, tirar os vestígios de sangue, para que as feridas possam cicatrizar muito mais rápido e não pegar nenhuma infecção. E o domingo acontece que ele vai chegar. E para a gente amanhecer, a gente tem que estar limpo. As feridas têm que estar saradas, curadas. A noite, ela existe, mas o domingo também. O amanhecer também. E quando os discípulos agora estão, após a ressurreição, eles se trancaram dentro da casa com medo de serem condenados também e serem levados à morte. O medo faz isso, faz a gente se trancar dentro de casa. Estavam desiludidos, sem fé, angustiados. Então Jesus apareceu a eles 2 vezes, mesmo com portas trancadas, para lhes fortalecer a fé. Quando eles estavam fechados, trancados dentro de casa, ninguém podia entrar, porque a tranca é para o lado de dentro da casa. E só quem tem a chave para o lado de dentro pode fechar. E se eu, porventura, fechar para o lado de fora, é só se eu tenho a chave e eu posso fechar e abrir ela para o lado de fora. Naquela época, a tranca não existia, não era igual essa nossa. A tranca era para o lado de dentro da casa. E quando eles trancaram a porta, eu quero dizer uma coisa. Deus, ele me levou ao Gênesis, quando Noé, ele faz a arca e Deus vai lá e fecha a arca para o lado de fora. Por que os discípulos, eles se trancaram dentro de casa e não saíram, e não fizeram e não aconteceu? É porque era o projeto de Deus. Porque no medo a gente só faz coisa errada, na angústia, na tristeza, na desilusão, a gente só faz coisa errada, toma decisões erradas e precipitadas. Então, Deus, o homem fechou a porta para o lado de dentro, e Deus, ele permitiu que eles se fechassem lá dentro. Mas Jesus, ele tem a chave, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. E Jesus também não precisa de chave. Jesus, ele entra dentro de casa, se apresenta aos discípulos, e eles ali começam, mas quem és tu? És tu, Zé? E tem um deles que fala, mas é tu mesmo, mestre? Se és tu, deixa eu ver. Jesus diz, então, vede, tocai em mim. E quando Tomé, ele toca nas mãos de Jesus, ele vê que Jesus é realmente o próprio Jesus. Então ali Jesus, ele abre os olhos dos homens e ele traz novamente aquilo que ele haviam perdido, fé. Eu não sei o que você perdeu, mas se porventura foi fé, Jesus, ele devolve a fé para você dizendo, eu existo, eu sou real. E não é mentira, não é ficção, não é fantasia, é verdade. Agora vamos falar a 12ª casa. A 12ª casa é uma palavra meio confusa. É uma palavra meio difícil de se falar, mas eu vou tentar falar. E se falar porventura 3 vezes rápido, é capaz de ter batismo com o Espírito Santo. A 12ª casa, Jesus não queria estar lá. Existem casas que Jesus quer estar e tem prazer de estar, mas tem uma casa que ele não quis estar. É a casa de Caifás. Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 26, vai dizer que Jesus, ele foi levado, versículo 57, 26, 57, que Jesus, ele foi levado, é uma condução coercitiva, ou seja, contra a sua vontade, ele foi levado involuntariamente, ele foi levado à força. Por que Jesus foi levado à força? Porque ele foi levado lá para ser julgado. Muitas vezes, Jesus, ele não quer estar em casa de julgamento. Jesus, ele não tem prazer em estar em casa de julgamento. O nosso papel não é julgar, o nosso papel é adorar. Nós fomos criados para adorar. Jesus, ele é o nosso advogado. O Espírito Santo, o nosso paracleto. Deus é o nosso justo juiz.
Tem muitos que estão fazendo das suas casas, estão perdendo bênçãos, estão perdendo oportunidades de receber bênçãos de Deus, porque estão fazendo da sua casa um tribunal. Está recebendo pessoas, mas ao invés de abençoar a vida de outras pessoas, estão fazendo julgamentos. E quando Jesus ele foi levado a essa casa, a casa de Caifás, o interessante notar que havia tribunais e as decisões religiosas deveriam ser tomadas no templo ou na sinagoga, mas a casa de Caifás foi o lugar onde Jesus foi condenado pelo sacerdote. Tem muito crente sendo condenado na casa de crente. Tem muitos que estão sendo condenados pelos seus próprios irmãos. Mas eu quero dizer, eu quero parar por aqui porque é muito profunda essa palavra, é muito forte, mas eu quero que você entenda, a sua casa não foi feita para ser um tribunal. A sua casa foi feita para ser um canal de bênção, ser abençoado e abençoar. Mas Jesus não queria estar na casa de Caifás. Tem muita casa que Jesus não quer estar, porque se tornou casa de julgamento. Amém? Então, existem casas que Jesus foi convidado. Existem casas que Jesus foi conduzido. Existem casas que Jesus foi solicitado. Existem casas que Jesus frequentava. Existem casas que ele se apresentou. Qual é a sua casa? O que você tem feito da sua casa? O que você tem feito? Você tem recebido Jesus para receber uma bênção? Para receber uma palavra? Para receber uma cura? Para receber ali os olhos abertos? Para começar a enxergar? Para receber fé? O que é que você tem feito dentro da sua casa e da sua casa? Só não faça da sua casa um tribunal, porque isso não é para você, isso não é para mim. Amém? Que você possa guardar esta palavra no seu coração, que você possa guardar esses momentos que nós estamos passando juntos no seu coração. Eu quero te dizer, Deus ele tem prazer na sua casa. Jesus ele tem prazer de estar fazendo morada na sua casa. Eu quero te dizer, por tudo que está acontecendo nos dias de hoje, não desista. Não desista, porque Deus ele tem enviado socorro para a sua casa. Jesus ele tem levado comunhão para dentro da sua casa. Jesus ele tem levado fé para dentro da sua casa. Jesus ele tem levado alegria para dentro da sua casa. Jesus tem curado a sua casa, tem levado restauração para o seu casamento, tem levado perdão para dentro da sua casa, tem levado uma unção para dentro da sua vida, da sua casa. Há muitas das vezes ele tem levado vida para dentro da sua casa. Ele tem levado uma palavra para dentro dessa sua casa. Nessa pandemia, nessa quarentena, tem muita palavra de Deus entrando aí na sua casa. Jesus ele tem levado salvação. Quantas pessoas não têm aceitado Jesus nesses dias maus? Jesus tem levado uma visão espiritual para dentro da sua casa. Mas o que eu não quero que você faça é que você leve o julgamento para dentro da sua casa. A palavra de Deus não quer que você faça, não leve julgamento para dentro da sua casa. Amém? Não se esqueça. Nós 2 vezes por semana estaremos fazendo o nosso vídeo Café com Pão, aonde Deus tem abençoado a sua casa. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu like. Nós somos gratos pela sua vida. Ministério Eu Tenho Chamado, levando uma palavra de Deus ao seu coração. Deus abençoe. Paz. Vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às